pessoal! Hoje nós vamos ter a presença da jornalista Fernanda Wenzel. A Fernanda é graduada em jornalismo e mestre em estudos estratégicos internacionais e atualmente ela trabalha como jornalista freelancer, cobrindo especialmente temas relativos ao meio ambiente e à Amazônia. Com isso, ela tem escrito diversas reportagens para diversos veículos de comunicação, como, por exemplo, a Folha de São Paulo, a BBC, o Valor Econômico, o Globo Rural, a revista Piauí. E fazendo essa cobertura na área do meio ambiente, ela teve a oportunidade de visitar comunidades indígenas e o objetivo aqui é ela contar um pouco como é que foi viver essa experiência, conhecer essas comunidades, qual é a percepção dela sobre esses locais, e também ela tem feito diversas matérias relativas a essa população indígena e mais atualmente também no que diz respeito à preocupação com a proteção dessas comunidades em razão do coronavírus. Algumas dessas reportagens, inclusive, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem, enfim, buscar essas reportagens, ler essas reportagens feitas por a nossa jornalista convidada. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda, eu sou jornalista, trabalho como freelancer aqui em Porto Alegre e trabalho bastante com a temática ambiental e com cobertura da Amazônia. A primeira pergunta, então, para entender um pouco o histórico, é como você começou a cobrir temas ambientais e em que momento isso levou ao contato com essa população indígena? Como foi, então, essa aproximação com esse tema e depois com as comunidades indígenas? Eu comecei a trabalhar com esse assunto há mais ou menos uns 2 anos, quando eu fui convidada por um site de jornalismo ambiental que se chama O Eco, que é um site bastante conhecido, assim, dentro dessa área, para ser a repórter de um projeto, que é um projeto que cobre um tema bem específico, que é pecuária na Amazônia. Por quê? Porque 2/3, mais ou menos, de toda a floresta que é derrubada na Amazônia é convertida em pastagem para gado. Então, nessa época, eu comecei a ir para a Amazônia periodicamente para contar essas histórias sobre avanço da pecuária e da criação de gado para dentro da floresta. Então, assim, a minha experiência maior, na verdade, não é com populações indígenas, porque as áreas para onde eu vou, normalmente são áreas de expansão da fronteira agrícola e não de comunidades indígenas, né? Eu vou normalmente para áreas de desmatamento e não para áreas preservadas, que são as regiões onde moram os indígenas. Bom, apesar disso, eu também já tive algum contato, né, com povos indígenas. Isso aconteceu no ano passado, um trabalho que eu fiz de reportagem numa terra indígena que fica no extremo norte do Pará, extremo norte do Brasil. Se chama Terra Indígena Tumucumaque. Ela fica numa região do Pará que se chama Calha Norte, lá na fronteira com Suriname. Foi uma experiência super interessante. É uma terra indígena que fica muito isolada. Para chegar lá, para vocês terem uma ideia, a gente teve que fretar um avião desses bem pequenos, assim, esses monomotores. Esse avião saiu de Santarém, e a gente levou mais ou menos 2 horas, né, de viagem nesse avião para chegar na aldeia principal dessa terra indígena, que se chama Tiriós. Então foi a minha primeira experiência com indígenas e foi muito impressionante, assim. O que mais me chamou a atenção? Primeiro que eles realmente estão muito isolados, né? Isso para quem está acostumado com cidade, que nem a gente, isso no início assusta um pouco, porque tu pensa assim, bom, se acontecer qualquer coisa comigo nesse lugar, eu vou ter que primeiro conseguir um avião, né? O que não é tão fácil, e depois viajar aí 2 horas, isso só de avião, mais deslocamento de carro até algum hospital, né? Então, no caso deles, se eles precisam de algum atendimento médico de maior urgência, eles têm que ir até Macapá, que é a referência deles dentro do Ministério da Saúde. A referência para essa terra indígena é Macapá. Então, isso é a primeira coisa que chama muita atenção, né? Essa distância, esse isolamento. Mas, por outro lado, chama atenção que, apesar disso, eles não estão totalmente desconectados, né, do que está acontecendo no resto do país. Isso é bem interessante, é uma dinâmica bem atual das terras indígenas,
de que eles já perceberam a importância de ter ao menos algumas lideranças muito conectadas com o restante do país para poder justamente lutar pelos seus direitos, né? Então, quando a gente foi para lá, o nosso objetivo era mostrar essa região do país, que seria a região que seria cortada por uma rodovia, se de fato sair um projeto, que é um projeto do governo federal de construção de uma rodovia cortando toda essa área do país, toda a calha norte do Pará. É a BR-163. Esse projeto de extensão da BR-163 sobre a calha norte até o Suriname é um projeto concebido na época da ditadura militar e que foi ressuscitado pelo governo Bolsonaro. Então, essa estrada passaria por uma das áreas de floresta mais preservadas do país, né? Que além dessa terra indígena, tem outras terras indígenas e também tem muitas comunidades quilombolas e muitas unidades de conservação. Então, a nossa ideia foi ir até essa região para mostrar o que tem no caminho dessa estrada, né? E como eu dizia, apesar de eles estarem muito isolados, as lideranças indígenas sabiam desse projeto, sabiam dessa ameaça e estavam tentando se articular para se defender. Bom, e depois, quando você teve a aproximação com essas comunidades, qual foram as suas primeiras impressões ao visitar essas comunidades com relação à questão de modos de vida, infraestrutura, localização, a questão da língua, se teve alguma dificuldade com relação à comunicação e enfim, saber um pouco mais como é que foi essa primeira impressão. Sobre o dia a dia deles, né? Assim, acho que o que impacta bastante pra gente é que os indígenas, né, ao menos, e sempre eu gosto de falar assim, a minha experiência foi nessa terra indígena, né? Cada terra indígena, ela é bem diferente, tanto por aspectos culturais, como também pelo nível de contato que aqueles indígenas têm com as cidades, né? Tem terras indígenas que são super próximas das cidades, como a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, tem outras que são super isoladas, como essa que eu tava. Então, eu só posso falar pela experiência que eu tive nesse local. Nesse local, o que chama atenção, né, é que eles têm uma vida muito... É trabalhosa, né, mas é muito tranquila, porque eles não têm essa preocupação com o amanhã que a gente tem, né? Então, uma coisa que me contaram, que para mim é muito simbólica disso, é, por exemplo, que um dia um pessoal de uma ONG que trabalha com eles lá levou semente de amendoim para eles plantarem. É um novo cultivo, né, para ter uma outra opção de alimentação. E, enfim, levaram sacos de amendoim para eles plantarem. E o que aconteceu? Eles comeram todo o amendoim. Em vez de plantar, eles acabaram comendo tudo. E isso fala muito, né, do tipo de vida deles. Eles têm uma preocupação com planejamento, com amanhã muito menor que a nossa. Então, claro, eles trabalham, eles têm os mutirões que eles chamam, eles fazem mutirões, por exemplo, para plantar, mutirões para colher, mutirões para limpar a roça, né? Que é um processo também que tem que ser feito. Daí eles têm, eles vão pescar, eles caçam, eles colhem frutas. As mulheres trabalham muito fazendo o biju e também uma bebida, que é uma comida à base de farinha de mandioca, e tem também uma bebida que eles fazem à base também da farinha, que é uma bebida que, dependendo do tempo de fermentação, ela é doce, que chamam, que daí é a não alcoólica, ou ela vai ser uma versão que já fermentou o suficiente para começar a formar o álcool, então a bebida que os adultos bebem, que ela é alcoólica. Então, a vida deles gira muito em torno disso, assim, mas o que eu percebia lá é que esses mutirões, eles saíam, né, para trabalhar de manhã cedo, e depois começava a ficar muito quente, né, pensa, a gente estava na fronteira com o Suriname, praticamente, então começava a ficar muito quente, no início da tarde eles já voltavam para casa, e daí ficava muito mais aquela atividade em casa mesmo, da confecção do beiju, de fazer um peixe, de beber essa bebida que eles faziam a partir da mandioca, e ficavam ali em casa conversando, muitos ouviam música, né, eles tinham rádio, inclusive isso ouvia tudo que é tipo de música lá, hip hop, sertanejo, os jovens muito ligados também
em músicas americanas por uma influência que eles têm ali do Suriname, né? O Suriname está muito próximo e eles caminham muito, né? Eles se deslocam a largas distâncias, apesar às vezes de moto, alguns tinham moto lá, às vezes de barco, às vezes a pé. Então, eles têm uma influência grande do Suriname, pelo Suriname entra também essa influência muito de música norte-americana. Então, eles escutam de tudo, principalmente os mais jovens. E é uma vida bastante tranquila, assim, né? Apesar de trabalhosa, de ter um lado de trabalho pesado, bastante grande, né? Tu imagina ir pra roça ou ir caçar no calor que faz naquela região do país, né? Outra pergunta é sobre a questão de como funciona a hierarquia dentro dessas comunidades indígenas e a questão da divisão das atividades, especialmente do que diz respeito aos recursos naturais, porque a nossa Constituição, no artigo 231 e seguintes, ela vai dizer que essas terras são de posse dessas comunidades e elas têm o direito de explorar economicamente e, na verdade, os recursos naturais, as riquezas que estão tanto no solo quanto na água, né, os recursos hídricos. Então, eu queria saber se tu conseguiu observar se existia uma divisão, se eram realizados esses trabalhos, né, de uso fruto dessas riquezas, e se tem uma hierarquia dentro dessas comunidades. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, assim, né? Eles têm essa preocupação de formar lideranças, principalmente as lideranças mais jovens, para fazer esse meio de campo entre o mundo dos brancos, digamos assim, e o mundo dos indígenas. No caso, essa terra indígena tem uma liderança que é o Juventino. O Juventino, ele mora em Macapá, ele é filho de um dos caciques, ele mora em Macapá, e ele, em Macapá, faz esse meio de campo, seja assim para buscar um melhor atendimento de saúde quando eles precisam, seja para ajudar os indígenas que precisam vir para a cidade para ser atendidos por um hospital, ou para alguns indígenas que querem vir para a cidade para ter um estudo melhor, ou então para coisas muito simples, do tipo sacar o Bolsa Família. Muitos indígenas têm direito ao Bolsa Família, ou a sua aposentadoria, os indígenas mais idosos. Então, eles têm esse trânsito entre a cidade e a terra indígena, e o Juventino também ajudava, né, nesse deslocamento fazendo contato com as esferas do poder público que são responsáveis por prover isso para os povos indígenas. Além disso, o que me chamou muita atenção, né, é que eles têm um sistema de organização muito eficiente, muito democrático. Quando a gente chegou nessa terra indígena, estavam lá nos esperando diversos caciques, porque a gente tem às vezes essa ideia um pouco equivocada de que cada terra indígena tem um cacique e um grande chefe. E não é verdade. Normalmente cada aldeia tem um cacique, ou até mais de um cacique na mesma aldeia. Então, o que aconteceu? Quando a gente foi para lá, os caciques de diversas terras indígenas de diversas aldeias, perdão, daquela terra indígena, foram até essa aldeia principal, que era a maior, que é Tiriós, para nos receber. E a gente chegou e primeiro eles tinham que deliberar se a gente iria ou não poder ficar lá, iria ou não poder fazer nosso trabalho, né? Se a gente iria ou não poder gravar, poder entrevistar, poder tirar fotos. Então, a gente chegou, a gente foi levado para uma estrutura, né? Tipo, não chamaria uma oca, mas uma estrutura principal deles que é para reuniões, é justamente o local onde eles se encontram para deliberar sobre os assuntos. Então lá estavam vários caciques, todos esses caciques, e estavam também os moradores, né, que quisessem acompanhar aquela deliberação. Então a gente foi conduzido para lá. Naquela ocasião, os caciques estavam todos a caráter, digamos assim, né, com o corpo pintado, com o cocar, com a roupa típica deles, porque isso também é um pouco uma ilusão que a gente tem de que os indígenas estão sempre vestidos assim, né? E não, eles se vestem assim normalmente, né? Ao menos nesse caso, dessa terra indígena que eu fui, eles se vestem assim em ocasiões especiais. É que nem se a gente pensar no nosso caso, né? Tipo, a gente não... Todo dia para sair de casa e trabalhar, a gente não coloca um vestido de festa, não coloca terno e gravata, no caso dos homens. Os indígenas é a mesma coisa. No dia a dia, eles vão usar uma bermuda, um chinelo de dedo,
e uma camiseta, mas numa ocasião de cerimônia ou de receber visitas, que nem era o nosso caso, eles vão se paramentar. Então, eles estavam nos esperando lá todos paramentados e eles fizeram uma deliberação, né, de explicar quem era, a gente tinha que se apresentar, dizer quem a gente era, o que que a gente fazia, por que que a gente estava lá. E daí o cacique desse aldeamento principal, como aquela era a casa dele, né, a reunião estava sendo na casa dele, ele conduziu, então, essa reunião e abriu espaço para que todos que quisessem falar pudessem falar. E muito impressionante assim o respeito que eles têm pelo espaço de fala de cada um, né? Eles não se interrompem, todo mundo escuta o que o outro tem a dizer. Então esse aspecto assim dessa gestão democrática que a gente acha que nós brancos somos o berço da democracia, né? E na verdade o sistema deles funciona muito bem. Inclusive me chamou a atenção que as mulheres também tinham algumas mulheres com espaço de voz, com uma voz bastante potente, assim, né, que faziam questão de se manifestar também. E houve essa deliberação até que eles concluíram que sim, a gente poderia ficar lá e fazer nosso trabalho. Então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Queria saber qual é a maior dificuldade enfrentada por essas comunidades. As maiores dificuldades deles, assim, certamente é acesso à saúde, né? Eles têm um postinho de saúde lá, mas assim, raramente tem médico. Normalmente quem trabalha lá é técnico de enfermagem, que faz essa assistência assim mais do dia a dia, né, de dar alguma medicação, de acompanhar as grávidas. Mas assim, lá tem uma peculiaridade que naquela terra indígena tem uma base do exército e uma base da Força Aérea. Isso é herança ainda do período militar. Os militares se estabeleceram lá ali nos anos 60, durante a ditadura, quando tinha muito essa visão de que era preciso ocupar a Amazônia, porque senão a Amazônia seria invadida. Então eles fizeram essa base militar lá. Na base militar tem também o atendimento de saúde dos médicos militares, né? Então, se acontecer algo muito mais grave, pode ser levado para esse atendimento de saúde dos militares, mas também, obviamente, é limitado, né? Então, se realmente uma pessoa precisa de um atendimento, para um caso de maior gravidade, vai ter que conseguir um avião para ir até Macapá e ser atendido. Então, essa é uma dificuldade bem grande. Falta os médicos, ele vem muito esporadicamente, né? Normalmente nas terras indígenas, como é que funciona? Tu tem um médico que vem e passa 15 dias na terra indígena, depois fica um mês fora. Dali um mês vem outro médico, fica 15 dias, passa um mês fora. Isso quando tem, né? Porque às vezes nem isso tem. Então, certamente essa é uma das grandes dificuldades. E além disso, educação, né? Tem uma escola lá, mas pelo que eu lembro, a escola vai até a quinta série, ou enfim, não muito mais do que isso, assim. Quem quiser seguir, né, estudo mesmo, que nem o Juventino, aquela pessoa que eu falei no início, que é uma liderança que mora em Macapá, ele desde muito novo saiu da terra indígena para estudar. Ele tem um tio que é uma outra liderança indígena muito importante, que incentivou muito ele a ir estudar para justamente ter esse papel aí de poder representar o seu povo e defender o seu povo perante os brancos. Então, o Juventino fez esse caminho de sair da terra indígena para estudar muito novo, mas ele mesmo contou, né, que isso é um caminho muito difícil, assim, tu imagina, a pessoa sair lá da terra indígena, né, uma cultura completamente diferente, fala outra língua, né, muitos deles não falam português, principalmente os mais velhos, para ir para uma cidade, né, um ambiente completamente diferente, com pessoas completamente diferentes, sofrendo preconceito muitas vezes, tendo que aprender o português, tendo que estudar. Então, muitos jovens que até têm essa oportunidade, têm alguma condição de fazer isso, desistem, assim, não conseguem ficar na cidade. O caso do Juventino foi uma exceção, ele conseguiu ficar na cidade, até porque tinha esse suporte familiar um pouco maior, e fez esses estudos na cidade. Mas então, acho que os dois pontos principais, né, que eles sentem falta dessa presença do Estado é saúde e educação.
Bom, tu faz diversas coberturas na área ambiental, obviamente, na Amazônia, e deve ter percebido essa relação entre o desmatamento, né, dessas florestas e essa relação com a população indígena. Então, como é que o desmatamento da Amazônia ele tem afetado essa população especificamente? E qual é a percepção dessa população em relação à atuação do Estado? Se eles veem o Estado como muito ausente, como um recurso para se reivindicar direitos, ou que tenha atuado no sentido de proteger essa população? Como eles percebem essa relação com o Estado? Essa questão do desmatamento, né, lá eles não sofriam com isso porque eles estão numa área muito isolada, né, o desmatamento não chegou lá ainda. Mas eles têm consciência de que isso é um problema muito grande em outras terras indígenas, de outros parentes, né, eles se chamam de parentes, então eles sabem que no território de alguns parentes isso é um problema muito grande e eles sabem que eles não querem que isso, a mesma coisa aconteça no território deles. Então, é muito relativo, né, essa discussão que o Bolsonaro, né, fala muito, não, porque os indígenas têm o direito de viver que nem a gente, de poder ter a mineração dentro do território deles e poder se desenvolver. Só que assim, né, esse conceito do que é desenvolvimento, ele é muito relativo. E para muitos indígenas, eles, o que para a gente é desenvolvimento, para eles é uma grande ameaça, né? E a gente sabe que é uma grande ilusão achar que colocar mineração dentro de uma terra indígena vai resolver alguma coisa para o indígena, né? Muito pelo contrário, normalmente o que sobra para o indígena é a contaminação do rio, é um rio absolutamente contaminado, problemas de saúde, uma destruição da base da vida deles, né, que é a floresta, e o lucro fica para as grandes empresas que estão de fato explorando aquilo ali. Então, a gente conversando, né, com esses indígenas lá sobre essa perspectiva de chegar uma estrada lá, essa perspectiva de estar mais próximo, né, das cidades. Claro que, por um lado, eles ficam um pouco deslumbrados com isso, porque eles pensam, poxa, seria tão bom, né, se eu precisasse de um hospital e isso estivesse perto. Seria tão bom se eu pudesse, se meu filho pudesse ter uma educação melhor. Seria tão bom se eu pudesse mesmo poder consumir alguma coisa que eu queira, e isso estivesse mais perto. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm essa percepção de que se a estrada chegar ali, as coisas vão sair do controle, assim. Ao mesmo tempo que tem esse deslumbramento, tem um medo muito grande, porque eles sabem que a partir do momento em que qualquer um pode entrar, eles não vão conseguir controlar o que acontece dentro do território deles. Então, é um sentimento dividido, assim, que a gente sentiu entre eles, mas a verdade é essa, né, que qualquer território onde tem uma estrada perto, isso, qualquer estudo que tu for ver vai mostrar isso, o desmatamento chega com muita força, com muita força. Na Amazônia tem um fenômeno que a gente chama de espinha de peixe, que é assim, tu tem uma estrada principal, né, que se abre, e a partir dela vão surgindo várias outras secundárias, que é por onde entram primeiro os madeireiros, né, para tirar a madeira de maior valor, depois entram os grileiros, que vão lá, derrubam o que sobrou da floresta para limpar e plantar um pasto, para depois vender para um outro fazendeiro que vai, enfim, colocar gado ali e lucrar em cima da criação de gado. E agora já está tendo aí uma nova fase desse processo chegando na Amazônia, que é a plantação de soja, né? Então é um processo extremamente degradante e que eu não conheço nenhum exemplo no Brasil de que esse processo tenha beneficiado algum indígena.
E por fim, um tema mais atual, que deve ser o objeto das tuas últimas reportagens, né? É como a crise do coronavírus ela tem afetado especialmente as comunidades indígenas, né? O que tu pôde observar fazendo essas últimas matérias sobre esse tema especificamente e, enfim, contar um pouco sobre como isso tem sido trabalhado mais atualmente. Bom, sobre a questão da pandemia, né, algo que está preocupando muito, muito, muito os indígenas. A gente tem que lembrar que essa população tem muito viva a memória dos primeiros contatos com os brancos, né, em que o que mais matou indígena disparado foram os vírus, né, foram as doenças que os brancos passaram para eles na época do contato, que muitos povos foram dizimados ou outros chegaram muito perto de ser extintos por causa disso, né, por causa do total descuido que se teve, principalmente na época da ditadura militar, nesse processo de contato. Então, eles têm isso muito vivo na memória, principalmente os mais velhos, mas os mais velhos contam isso para os mais jovens, e eles estão muito preocupados. No caso dessa terra indígena que eu visitei ano passado, eu sigo acompanhando isso, né? E a gente, por um momento, a gente pensou, bom, talvez lá não vá chegar, né? Porque eles estão muito distantes e tudo mais. Infelizmente, chegou, acho que foi semana retrasada, a gente ficou sabendo que começaram a aparecer os primeiros casos lá, e a doença chegou lá, né? A gente teve uma pessoa já que faleceu em Macapá, um indígena, ele já estava na cidade, ele acabou ficando doente e faleceu. E está se tentando controlar, né? Mas é muito difícil controlar essa doença dentro das comunidades indígenas, porque eles vivem em comunidade, né? Eles dormem muito próximos, eles comem juntos. Isolamento não é uma coisa que não faz sentido, né, para uma comunidade indígena. Então, eles estão pedindo que está testando positivo. A gente tem poucos casos graves por enquanto, esperamos que continue assim. Mas tem outros casos muito mais complicados, né? Eu fiz uma reportagem com uma colega minha na semana passada, que é de um outro povo indígena, esse eu não conheci pessoalmente, né? Mas que são os indígenas Xicrim do Cateté, que é numa outra parte do Pará, no sudoeste do Pará. Essa é uma terra indígena que está numa área já muito mais explorada, e essa terra indígena ela é cercada por unidades de mineração da Vale. Tem 14 mineradoras da Vale ao redor dessa terra indígena. Essa terra indígena tem um processo judicial de muitos anos já contra a Vale, porque o rio deles, o principal rio deles, que é o Cateté, é um rio que está contaminado por metais pesados, já tem muitos laudos atestando isso, e muito provavelmente metais pesados advindos da atividade mineradora. Em função disso, eles sofrem muito mais de doenças crônicas e eles estão sofrendo muito mais com a Covid. Então, nessa terra indígena, até o último dado que a gente tinha era de 7 mortos. E 7 mortes foram registradas num período muito curto de tempo. Então, ali a situação é muito mais preocupante. E é isso, né? Tipo, cada região vai ter a sua própria dinâmica. Algumas terras indígenas vão estar mais expostas, outras menos, mas para todas é uma ameaça muito grande e é uma ameaça ainda maior no contexto que a gente vive de um governo que estimula a invasão de terras indígenas, que estimula o desmatamento ilegal e sempre que um madeireiro, que um grileiro se embrenha nessas áreas para desmatar, além de estar causando um dano ambiental, no momento atual ele está sendo um possível vetor do coronavírus para essas comunidades. Então, infelizmente, o momento é péssimo, assim, talvez o pior possível, e a gente não vê assim o governo se mobilizando como deveria para proteger essas populações.
Bom, pessoal, queria agradecer a participação da Fernanda. Acho que é muito interessante a gente escutar quem realmente vivenciou essa experiência, quem tem realizado cobertura sobre esses temas ambientais, sobre essas comunidades indígenas, né? Para trazer mais elementos para a gente pensar e entender a questão da própria proteção dessa população e muitas vezes como simplesmente o fato de, embora a gente ter evoluído no sentido de garantir uma proteção para essa população específica, muito ainda precisa ser feito, né? E o objetivo, acho que, do jornalismo é justamente mostrar essa falácia entre a lei e a realidade, né? Mostrar os problemas e levar essa informação para a comunidade para que todo mundo saiba realmente como funciona, o que está acontecendo e o que a gente precisa avançar. Então, obrigada e é isso.